Oi, galera! Eu sou Tiffany Alves, sou estudante do 6º período de jornalismo na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e sou membro do Hiperlab. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes na construção de um mini documentário ou de um documentário, o roteiro. Sempre que vocês pensarem em começar a produzir qualquer tipo de audiovisual, vocês vão ter que fazer um roteiro, não tem escapatória. Ele vai ser a base e o guia de vocês. Nele devem estar todas as informações que vocês sabem sobre o assunto e também cada passo planejado que vocês vão dar. Por isso, ele é uma das primeiras coisas a se fazer quando for produzir. No documentário, vocês vão ter que pensar em 3 partes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, a base de um bom documentário é a pesquisa. Você tem que pesquisar muito sobre o assunto que você vai falar. Depois que você escolher o seu tema, você tem que se aprofundar nele e ter domínio sobre ele. Se eu vou fazer um documentário, por exemplo, da história de um filho de agricultor que conseguiu ser médico, eu vou pesquisar sobre a história dessa família, sobre a história dos pais, sobre a história do filho, conversar com os professores desse filho para saber mais informações sobre ele, mas eu não tenho que conhecer, eu não devo conhecer não só a história dos personagens, mas o assunto que vai envolver eles. Então eu vou pesquisar sobre a educação no Brasil, dados, estatísticas, as dificuldades que um jovem brasileiro enfrenta para conseguir chegar no ensino superior e conseguir se formar, ter a graduação. Enfim, você precisa conhecer o universo que você quer explorar. Depois da pesquisa, você vai construir o seu argumento e a sua ideia-conflito. O argumento ele faz parte do pré-roteiro. Nele, você vai colocar as suas ideias no papel. Você vai organizar todos os dados colhidos durante a sua pesquisa. Ele também deve responder às perguntas básicas do jornalismo: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, como fazer essa pesquisa? Bom, primeiro você pode começar com fotos e documentos desses seus personagens, mas também pesquisar sobre o assunto na internet, em jornais, em revistas e até mesmo nas redes sociais, que acabam sendo grandes fontes de informações para nós hoje em dia. Além disso, seus personagens também vão ser meios de pesquisa, já que são suas principais fontes sobre o assunto que você está falando. E, além dos personagens, os locais de gravação. Quando você passa a vivenciar e vai até o local, vai à rua e vai ver o que aquela pessoa vive, o cotidiano dela, você também vai encontrar detalhes e coisas que vão servir como meio de informação para sustentar a sua pesquisa. Já a ideia-conflito vai ser aquela questão que te causou incômodo, que realmente causou um conflito interno a ponto de você sentir essa necessidade de falar sobre esse assunto e de dar voz para que outras pessoas também conheçam ele. Para exemplificar melhor para vocês, tanto o argumento como a ideia-conflito, vamos pegar o tema catadores de materiais recicláveis, a vida dessas pessoas. Se a gente for fazer o argumento, depois de pesquisar, organizar nossa pesquisa, se a gente for responder as perguntas básicas do jornalismo, como ficaria? O que? O trabalho desenvolvido por catadores de materiais recicláveis. Quem? Os próprios catadores. Quando? O quando vai depender do nosso período de produção. Como? O como vai ser como eu vou contar essa história, qual narrativa eu vou escolher. O onde poderia ser na associação desses catadores e o porquê poderia ser o que levou eles a trabalhar com materiais recicláveis. Já a ideia-conflito poderia ser a invisibilidade do trabalho desenvolvido por esses catadores e a importância que eles têm. Depois do argumento e da ideia-conflito, você tem que escrever e criar o seu storyline. E o que é isso? Storyline é o resumo da sua ideia em apenas uma frase ou em até 5 linhas. Nele você vai situar o público sobre o assunto da sua produção, sobre seus personagens principais e sobre o conflito central. Eu sei que vocês devem estar pensando que é impossível resumir uma coisa grande em apenas uma frase. Eu também tive essa impressão a primeira vez, mas depois que vocês fizerem, vocês vão compreender como isso é importante para nortear o trabalho de vocês.
Um exercício bem legal que o meu professor de roteiro passou e que eu sugiro que vocês façam é escrever um storyline sobre a vida de vocês. Se a sua vida fosse um filme, tudo que você viveu até agora, como você resumiria isso em uma frase? Depois do storyline, você tem que fazer a sua sinopse, que também é um resumo, só que é um resumo maior, mais extenso. Você vai poder explorar mais, falar mais sobre o seu documentário, sobre a sua produção, mas ele é o primeiro contato, um dos primeiros que o público vai ter com a sua produção. Então, a sinopse precisa ser bem atraente, chamar a atenção, prender a atenção do público e não deve ter mais do que um parágrafo. Outra parte bastante importante na sua produção são os seus personagens. Então, depois de pesquisar sobre eles, saber sobre a vida deles, separe uma seção especial, só com os dados básicos deles. O nome completo, a idade, a profissão e qualquer outra curiosidade ou coisa que ele faça que seja que você considere relevante para o seu documentário, para o seu mini documentário. Depois que você tiver o seu argumento, a sua ideia-conflito, o seu storyline e a sua sinopse, você vai estar pronto, o seu pré-roteiro vai estar pronto e você vai poder partir para a ação. Depois de acabar o seu pré-roteiro, a sua pré-produção, tá na hora de colocar no papel o que vai acontecer nos dias das gravações. Você tem que colocar no seu roteiro a data, o horário e o local de cada uma das gravações. Você também tem que estabelecer uma sequência de filmagens e de entrevistas. Também tem que anotar o nome e o contato de cada entrevistado de cada dia. Então, se na quinta-feira, por exemplo, eu vou entrevistar o José, eu vou colocar lá, quinta-feira, entrevista com José, em tal local, em tal hora, e colocar todas as informações que eu tenho sobre o José. Além disso, eu também tenho que colocar uma coisa muito importante, que são as perguntas. As perguntas vão ser a base, as perguntas para o entrevistado vão ser a base do documentário. Então você tem que pensar, escrever elas de acordo com o tema. O que seria interessante que esse entrevistado diga para a gente falar sobre esse assunto. Mas vocês não têm que se prender nas perguntas que estão no roteiro. Elas só são uma base. Vocês, na hora da entrevista, se surgir uma dúvida, algo que vocês considerem interessante que o entrevistado diga, vocês podem perguntar. Não se prendam apenas ao que vocês já haviam pensado. Se abram para escutar também o que o entrevistado tem a dizer. Além disso, é importante que vocês se atentem aos detalhes e anotem tudo. Às vezes, um pequeno detalhe que você não sabia antes da entrevista, que você não conseguiu encontrar na sua pesquisa, ele pode fazer toda a diferença durante a sua produção. Depois da produção, vem a pós-produção, e nela você vai precisar de muita atenção e muita paciência. Depois de captar todos os áudios, imagens, entrevistas que você precisava, chegou a hora de assistir. Isso mesmo, você vai ter que assistir inúmeras vezes, porque só quando você reassiste é que você consegue ter uma noção de quais partes vão se encaixar uma na outra. E é aí que começa a produção do seu roteiro final, que vai orientar a sua edição. Então você vai assistir, vai decidir qual parte vai se encaixar com qual entrevista de qual personagem. E aí você vai decidir também qual trilha sonora vai se encaixar em cada momento, qual imagem vai ficar legal com aquela outra. E assim você vai começar a construir, a dar vida à sua história. E uma das principais partes que algumas pessoas consideram a mais difícil é colocar um título no seu documentário. Ele também tem que constar no seu roteiro. Às vezes, essa inspiração do título ela pode vir antes, durante a sua pesquisa, a sua produção. Às vezes, ela pode vir depois. Sempre esteja com a mente aberta e conheça de onde vem a sua inspiração e quando vem a sua inspiração. Mas de uma coisa você tenha certeza. O nome ele tem que ter a ver com o seu tema, mas ele tem que ser muito chamativo e intrigar as pessoas. Porque o título ele também é um convite da sua produção. Então, em resumo, para recapitular tudo que eu falei.
Primeiro vocês vão ter que escolher o tema, depois colocar um título, depois criar o seu argumento, a sua ideia-conflito, o seu storyline e a sua sinopse. Depois, muita pesquisa sobre o assunto e sobre os seus entrevistados. Depois, marcar datas de entrevistas, horários e locais, conversar com seus entrevistados, conhecer eles bem, criar a sua lista de perguntas e, principalmente, ouvi-los. Estejam abertos para ouvir os seus entrevistados. Depois de capturar todo as suas imagens, o seu áudio, suas entrevistas, partir para a edição de acordo com o roteiro que você vai montar, reassistindo e reouvindo tudo que você gravou. Para finalizar, eu quero deixar 3 dicas para vocês que vão ajudar não só na construção do roteiro, mas também na construção do documentário em si. A primeira é: escute o seu entrevistado. Eu acho que vocês devem ter ouvido em algumas das outras aulas, mas eu gostaria de reforçar. Vocês precisam estar abertos para escutar o que o seu entrevistado tem a dizer, o que a sua fonte tem a falar. Um documentário não é como um filme onde o personagem já tem um script e você já sabe o que ele vai falar, você já sabe o que ele vai dizer. No documentário, os personagens são reais, têm vidas reais e você não consegue controlá-los. Então esteja disposto a ouvir o que eles têm a falar e você vai acabar se surpreendendo, porque você vai acabar descobrindo coisas que nem mesmo a sua pesquisa foi capaz de descobrir. A segunda coisa é: vivencie o seu conflito. Se você escolheu falar sobre aquele tema e usar aquela pessoa como personagem, vá pra rua e viva o que ela vive. Só passando na pele o que essa pessoa passa e fazendo junto com ela e acompanhando o seu dia a dia, é que você vai conseguir realmente transmitir para o seu público o que aquela pessoa vive. Você precisa passar na pele para transmitir mais fielmente. E a terceira dica é: pesquise. Eu sei que eu já falei isso, mas eu quero que vocês pesquisem mais. Não só sobre o assunto, não só sobre as suas fontes, não só sobre os seus entrevistados, mas também mais sobre a produção e sobre o roteiro. Tudo que eu falei para vocês é uma prévia, uma coisa bem curta, bem por cima, bem resumo. Então, vocês precisam pesquisar mais, encontrar mais roteiros de documentários de acordo com o tipo de documentário que você quer fazer. Pesquisar na internet roteiros prontos que vão ajudar você a montar o seu, de acordo com, se você for fazer pelo computador, de acordo com a formatação, a letra, o tamanho, o espaçamento. Tudo isso vocês encontram dicas e roteiros prontos na internet que vão ajudar vocês e, é claro, assistam documentários. Mas não assistam não só como uma forma de entretenimento para vocês, de estar sabendo sobre aquele assunto, mas assistam prestando atenção em cada processo de produção, assistam vendo os pontos, as montagens, anotando os detalhes, para que vocês possam se inspirar e fazer o de vocês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar aqui os meus contatos e qualquer dúvida é só falar. Tchau, tchau!